Almeida. Estendo agradecimento à nossa paraninfa, a professora doutora Cíntia Maria, a nossa patronesse, professora doutora Maria Socorro e demais professores, funcionários, familiares, amores e amigos. Agradeço aos colegas que confiaram a mim a honra de falar em nome da turma nessa noite tão especial para os aqui presentes. Uma tarefa gratificante e de muita responsabilidade. Apesar da sensação de perda da capacidade de ordenar e organizar os acontecimentos cotidianos, em face da correria, sobretudo nos finais de semestre, onde o tempo parece ainda mais escasso e muitas vezes insuficiente, o tempo, essa grandeza emblemática, passava em velocidade constante. A falsa percepção de tempo escasso era, na verdade, um turbilhão de atividades que só aumentavam à medida que os semestres passavam, a monografia que eles tinham. E o tempo parecia um remédio para todas as enfermidades acadêmicas. Então eu decidi construir um discurso temático, onde o tempo aparecesse de uma forma marcante, enquanto que um elemento transversal para que a nossa história culminasse numa noite como a de hoje, na qual a felicidade que inunda as nossas almas se reflete no brilho dos olhos e nos sorrisos estampados em cada um de nós. E para entender de onde vem a concepção divinizada que nós temos do tempo, decidi fazer aquilo que o filósofo Michel Foucault propõe, uma arqueologia do saber. E pude descobrir que a raiz dessa concepção, ela tem a ver, na verdade, com a herança que a cultura grega nos deixou, onde Cronos era o deus do tempo. E se fizermos uma arqueologia da nossa história ao longo desses anos de UFES, iremos perceber que essa trajetória ela é constituída por uma história que começa cheia de certezas, medo, mas também de muitas expectativas. Andar em conjunto era o mecanismo que encontrávamos para nos sentirmos mais protegidos. E onde um ia, a turma ia atrás. O mapa era a guia de matrícula, na qual encontrávamos as coordenadas que recebiam os nomes de PAT, MP, NUCAI, DETEC, etc. A cabeça raspada nos denunciava. Não por acaso, volta e meia, um veterano passava e gritava: bando de bichos. E entendíamos que se referiam a nós, calouros de engenharia civil. Mas pouco nos importava. Estávamos focados em esboçar a maior planta de nossas vidas, aquela que nos conduziria ao sonho de sermos engenheiras e engenheiros civis. Foi um tempo de amadurecimento, onde a proximidade permitiu que, apesar dos nós construíssemos muitos laços. A prova foi o impacto que tivemos já no segundo semestre, numa viagem de campo conduzida pelo professor Uchoa, onde uma dinâmica de grupo revelou o quanto nós já nos gostávamos, apesar de tão pouco tempo. A propósito, professor Uchoa, nós lhe amamos. Nós lhe amamos porque o senhor ressignificou o sentido da palavra professor. E esse sentimento ele foi sedimentado e petrificado, e não há erosão que o deforme. E como dizia o Cazuza, o tempo não para. Crescíamos numa velocidade assombrosa. Em pouco tempo já conhecíamos as características mecânicas, físicas e químicas dos materiais. Tivemos de enfrentar a tão temida resistência dos materiais, mas contávamos com a ajuda do gênio Zé Mário, que nos ensinava que quando a gente pegasse a manha, aí jaz. E só existia uma verdade, e a verdade é essa, colegas. Aprendemos a realizar orçamentos, as técnicas e tecnologias utilizadas nas edificações, era tão esperada tecnologias das construções. Realizamos visita de campo, onde pudemos aprender a importância dos ensaios de prospecção geotécnica. Elaboramos o planejamento estratégico de um empreendimento, analisando as suas restrições para que pudéssemos tomar decisões. Não é mesmo, professor Cristóvão? E como dizia o professor Geraldo Barros, a primeira viga a gente nunca esquece. Parecia impossível, professor, acreditar que seríamos capazes de calcular as estruturas de edificações, suas vigas, pilares, mas fomos capazes. Superamos desafios e descobrimos que éramos muito maiores do que aquilo que imaginávamos.
Graças a todos esses conhecimentos aqui adquiridos, hoje temos entre nós aprovados e mestrados em diferentes lugares de todo o Brasil e até do mundo, outros profissionais já renomados e contratados em grandes empresas. E esse currículo reconhecido e respeitado, ele é fruto do empenho de uma equipe de funcionários, professores, estudantes, que prezam pela busca diária da qualidade da nossa formação. O resultado desse empenho, ele também se expressa em rankings de avaliação, como o Ranking Universitário Folha, que situou o UFES no segundo lugar entre as melhores instituições de ensino superior da Bahia, além de sermos considerados, de acordo com o último ENAD, o melhor curso de engenharia civil da Bahia. Quando entramos, a conjuntura política e econômica vinha sendo favorecida pelo crescimento do emprego formal e da renda familiar, a maior oferta de crédito imobiliário, além de programas de incentivo como o PAC e o Minha Casa Minha Vida, o que por sua vez fez com que o setor da construção civil tivesse um dos maiores desempenhos da década, era o chamado boom da construção civil. Mas é verdade também que mergulhamos em uma crise que mexeu com a dinâmica do mercado. Uma retração econômica que certamente afetará não só a nossa inserção no mercado de trabalho, como também a estabilidade dos operários, dos mestres de obras e dos cooperadores. E antes de ameaçar a nossa inserção no mercado de trabalho, os sintomas dessa crise, eles já haviam sido sentidos em nossa vida acadêmica, através de cortes orçamentários na educação. Inclusive, aproveito para prestar a nossa solidariedade aos mais de 200 trabalhadores terceirizados que faziam a UFES acontecer e que, lamentavelmente, foram desempregados. E aqui é importante a gente lembrar que essa crise, que é uma crise mundial, no caso do Brasil, ela foi insuflada por uma crise política, dada a falta de honestidade de políticos cleptocratas e plutocratas. Trazer à cena essa discussão, ela é imprescindível para que a gente não repita um modelo de analfabeto político, como aquele descrito pelo poeta Bertolt Brecht, que é o sujeito que desconhece o quanto que a relação política interfere na sua relação social. A propósito, é tempo também de reconhecer a importância da UFES, não só para a nossa formação acadêmica, mas também política de muitos de nós, através de espaços de debates, como assembleias, conselhos de entidades de base e representações discentes. Tudo isso nos forma. Gostaria, inclusive, de evocar uma luta que encampamos com o diretório acadêmico, que é uma reforma estrutural na matriz curricular, de modo que ela pense a engenharia sob a ótica da sustentabilidade e do desenvolvimento social. Evocar essa dimensão é fundamental para que a gente possa qualificar ainda mais a nossa formação e estimular a validação do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E nesse universo de diversidade, que é a universidade, nos foi dada a oportunidade de trilharmos os caminhos do pensamento e desenvolver a capacidade de ler o mundo criticamente. Não por acaso temos aqui uma turma cheia de mulheres que resistiram bravamente às imposições de gênero e mesmo quando chamadas de engenheiro menina, não sucumbiram, não perderam o melhor da sua feminilidade e mostraram que lugar de mulher é também na engenharia. Resistimos também nós, os contemplados pelo sistema de cotas sociais e raciais. Nós desmistificamos os argumentos daqueles que diziam que as políticas de ações afirmativas rebaixariam o nível educacional e degradaria a universidade, ou que nós, cotistas, jamais acompanharíamos o ritmo dos nossos colegas, mas transgredimos o apartheid racial e social, reduzimos o índice de evasão e mostramos a nossa competência e a nossa gigantesca capacidade intelectual.
obstáculos que todos nós enfrentamos. Mas como cantou Gilberto Gil, o tempo é rei. O tempo é rei e transforma as velhas formas do viver. Ele nos permitiu que construíssemos pontes para atravessar e vencer. E como ninguém vence sozinho, tivemos a felicidade de contar com famílias presentes e amigas. Não é à toa que os nossos pais se encontram com os olhos embebidos em lágrimas de orgulho e felicidade. Saibam, queridos pais, que nós sabemos o quanto que vocês batalharam para que nós vivêssemos esse momento de hoje. Vocês são a nossa fundação e os pilares que nos sustentou até aqui. Gratidão também àqueles que, mesmo ausentes, estiveram presentes, que não morreram porque vivem em nossa memória. Como diria o Guimarães Rosa, estão encantados. E estariam de fato encantados se aqui estivesse cutucando a pessoa ao lado e dizendo: olha lá, a minha filha, o meu filho agora é engenheiro. A vocês, a nossa gratidão e a nossa saudade. E esse é chegado o tempo de fecharmos mais um ciclo, colegas. Sim, sentiremos saudades, mas o tempo é inventivo. E mesmo distante, ainda assim acredito ser possível reunirmos em outro nível de vínculo, porque os elos aqui construídos, eles permanecerão. Que felicidade, hein? Olhar para trás e poder dizer: poxa, valeu a pena. Ver todo o nosso esforço sendo coroado. E essa coroação marca o início da nossa biografia. Essa história, senhoras e senhores, essa bonita história vivida e escrita por cada um de nós que vocês estão vendo aqui, ela está apenas começando. Porque o homem sensível e inteligente nunca deve se adaptar ao lugar onde chega. E nós não vamos nos adaptar. Continuaremos entrando em acordos com o tempo. Muitos de nós, não tenho dúvidas, ainda irão figurar em manchetes de jornais, no imaginário popular, e por que não, na biografia de grandes personalidades da história. E aqui eu volto a dizer, continuaremos entrando em acordo com o tempo, e contando com o carinho e o amor de cada um de vocês aqui presente. Porque ainda que falássemos a língua dos anjos e dos homens, sem amor, nenhum de nós nada seria. Muito obrigado. Oportuna homenagem dos concluintes de Engenharia Civil, outorga ao engenheiro Bruno Silva Conceição o título de orador da turma. Parabéns pelo belo e oportuno